Você, que enxerga as cores, pode demonstrá-las a um daltônico. Adianta fazer gestos para um cego ou gritar para um surdo. De mesma forma, existem cegos mentais presos na sua escuridão de ignorância e orgulho, que nunca compreenderão a luz da verdade, por mais óbvia e clara que seja, como o sol do meio-dia. Quem acorda para a vida alerta, como uma voz no deserto, para quem quiser ouvir a sua solitária voz, se fazendo ouvir apenas por aqueles poucos que estão atentos. Em 12.000 anos, desde o início da raça ariana, só teve um puro Cristo na Terra. As causas dos sofrimentos humanos na carne são os seus espinhos de ilusões, de orgulho e ignorância. Para muitos, em vez de 7 anjos, os seus 7 sentidos são diabos presos a um infernal mundo inferior de consciência, atormentados pelo fogo ardente da imparcial verdade, que sempre os fere. Pois, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm narizes e não sentem as fragrâncias, têm mãos e as suas obras não se aproveitam, têm boca e proferem mentiras, têm consciência e são hipócritas, têm o seu subconsciente e não o compreende. Assim, eles ficam presos a um mundo inferior, de preconceitos, fora da realidade da vida. O preconceito é maldade, insanidade ou falta de inteligência. A impureza é a ilusão de orgulho, que cria o preconceito. O preconceituoso é fora da realidade da vida e desunido dos outros. Então, como expressar, por palavras, o sabor de um fruto para alguém que o desconheça? Ou seja insensível? E, por mais precisa que seja a definição, nunca irá substituir a experiência do paladar. Por isso, nós viemos ao mundo para provarmos a vida, para discernir de juízo e evoluir de consciência. Evoluir de consciência é ampliar as suas funções dentro de um mesmo processo, e adaptar é apenas substituir uma coisa por outra, ficando preso em um paradigma de ciclo vicioso. Todo conhecimento sempre permanece unido ao infinito, sem discriminações de preconceitos de bem e mal. Quem prova de preconceitos morre para a sua evolução eterna de consciência. A vida é inefável, como o amor, sem regras, sem limites. Como explicar essa simplicidade para pessoas presas a questões inúteis, de inventadas regras éticas e morais? Amor já é liberdade, respeito, justiça, sinceridade, honestidade, verdade, compaixão. O amor encerra tudo, sem ideologias inúteis. Doutrinas são mentiras inventadas para prender as pessoas. Elas não existem na realidade. Na história, os estúpidos hebreus sem juízo, adoradores do bezerro de ouro, receberam leis inventadas para serem presos. Pois, sem leis até se matam uns aos outros. Cristo acabou com a mística lei de Moisés, terminando com os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Portanto, quem paga dízimo é anticristo. Quem ama já supera qualquer lei. O místico é um medroso, imperfeito no amor. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. A perfeição é não mentir, e não por alguma condição relativa de existência. As premonições já são as provas materiais que constatam que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando a vida infinita, e nenhuma religião não se religa ao ser que está sempre conosco na mesma unidade do infinito. O que une os seres é o amor puro, e nenhuma doutrina inventada. Os espíritas são enganados por milenares e soberbas entidades atrasadas. Não existe a estúpida e imbecil teoria reativa de reencarnação. As crianças nascem puras,
sem doutrinas e nenhum preconceito, portanto, comprovadamente, sem dívidas passadas. Também, não se anda para trás na evolução de consciência nas espécies. Os espíritos impuros nem encarnam, eles ficam encerrados como intrigantes, diabos, Satanás, adversários do espírito de verdade. Só quem ressuscita despertando, de juízo no espírito de verdade, para a realidade da vida evolui de consciência. Somente a verdade é pura, santa. Ser Cristo é ser limpo, puro para ir à condição de Deus. Deus não é um nome ou entidade, mas uma condição de consciência diante de outros seres. O ser humano já é um Deus em relação aos atrasados espíritos dos diabos. O céu ou o inferno são estados do espírito da consciência e não por aparência. Não existe meio céu, nem meio inferno, portanto, não existe limbo, umbral, purgatório. O ser discerne ou não, não há meio discernimento, nem meia evolução. O ser evolui de juízo ou não. Não existe meia verdade. Ninguém pode ir a Deus se não for puro de coração. Por isso, não há outro caminho de evolução de consciência se não for por Cristo, pela pureza. A pureza de amor é a única chave que permite a evolução de consciência do espírito. Ser puro é ser honesto, verdadeiro, amoroso, respeitoso, humilde, leal. Da vida nada se leva, apenas uma consciência pura. A porta é apertada, não passa nenhuma ilusão de orgulho. Aquele que é preso a uma doutrina não tem o amor próprio de liberdade de arbítrio. Assim, nenhum ser impuro pode ir adiante a Deus. Uma consciência pura é livre, e assim, inatingível pelos contaminados por ideologias, que se atacam uns aos outros. Infelizmente, aquele de consciência livre na verdade não é compreendido pelos que estão contaminados. Entretanto, por amor, ele compreende a ignorância deles. O exemplo de Deus é este: por estar acima, ele enxerga e compreende todos abaixo, entretanto, os de baixo nem o enxergam acima. Inventaram centenas de religiões, e nenhuma é de Deus. Pecado é somente injustiça, pois a palavra vem de delito. Na verdade, cada pessoa tem a sua liberdade sexual para com o seu próprio corpo, sem o direito de censura por ninguém. Apenas os mesquinhos e medíocres julgam pessoas. Nossa questão não é contra pessoas, mas contra as inúteis ideologias e preconceitos que as contaminam. Insanos idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a razão da realidade da vida. A era de peixes termina. Então, agora, após 3,5 eras um ciclo evolutivo acaba e 2/3 ou 0,666 de seres ficam em um infernal mundo inferior de juízo, fora da realidade da vida, queimando de agora para sempre com o fogo ardente da imparcial verdade purificadora. Cristo veio com a mensagem da verdade após 3 dias cósmicos, e agora fechando o ciclo vem o juízo final de consciência. Os puros têm amor real, e as bestas têm religiões. Os Satanás, adversários da verdade, estavam presos em suas ideologias, mas neste fim de era eles se juntam na política, economia e religião, para oprimirem os livres e sadios, contra a sua cidade de alicerce da paz, mas vem a imbatível verdade dos céus de juízo e os incendeiam para sempre, como citado no Apocalipse de João, em Apocalipse 20, 7-10. Os arrogantes e preconceituosos idólatras de ideologias deveriam permanecer escondidos e presos em suas inúteis regras.
Mas, por se lançarem contra os esclarecidos, serão eternamente incendiados pela verdade. E, ainda, após a morte, seus espíritos ficarão no inferno, junto com os diabos, por eras. Profecias não são inúteis religiões. O capitalismo é consumismo e competição, ele devasta uma terra com mais de 7 bilhões de pessoas. A salvação do mundo é o compartilhamento e o cooperativismo. Durante séculos, cegos mentais guiaram outros cegos para um abismo infernal de juízo, sem discernirem a pura e única consciência infinita de amor real. Que todos possam ser curados pelo amor puro, para enxergarem e largarem de suas varas, de soberbas ideologias, e andarem independentes. Resumindo, somente aquele que tem amor puro de coração poderá ir a Deus. Deus é uma condição íntima e única de consciência pura. Então, salve-se de juízo, viva na realidade da verdade da vida, seja puro, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas, na condição de Cristo. Ame a ser superior de juízo, sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões ideológicas.